Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro. Hoje nós iremos continuar a nossa aula. Nós estávamos falando da outra aula sobre reprodução sexuada e hoje nós iremos falar sobre a reprodução assexuada, certo? Gente, a primeiro momento eu queria dizer o seguinte: essas duas palavras elas são muito parecidas, sexuada e assexuada. Mas existe uma diferença entre as duas, certo? O que é que muda? O A que existe no começo da palavra de assexuada. Então, quando vocês verem esse A no início das palavras, vai dizer ele tem sentido de negação. Então, eu estou dizendo que não, certo? Então, nós vamos ver que a diferença entre a reprodução assexuada e sexuada acontece porque um vai produzir gametas e outro não vai ter a presença de gametas, certo? Que no caso que nós falamos na aula passada, que os gametas na reprodução sexuada é o gameta masculino e o gameta feminino, certo? Então, olha só, na reprodução assexuada, para que aconteça, não existe o encontro de gametas. Não há, assim, a junção de material genético, ou seja, não vai haver a junção do DNA, das informações genéticas. Com isso, os indivíduos são gerados, em quase todos os casos, geneticamente idênticos àqueles que os formaram, ou seja, não vai ter uma variação, vai ser como se fosse uma cópia, certo? Nós sabemos que nós temos informações do nosso pai e da nossa mãe. No caso da reprodução assexuada, vai ser apenas um organismo que vai ser idêntico aos outros, certo? Ele vai originar organismos idênticos, iguais a ele. Então, olha só, esse tipo de reprodução ele pode ocorrer em diferentes organismos, sendo observado tanto em seres unicelulares como em seres pluricelulares. Então, nós sabemos que os seres unicelulares, eles são um ser formado por uma única célula, certo? Já os seres multicelulares, eles são formados por mais de uma célula. E nós vemos aqui na imagem um organismo unicelular e um organismo multicelular, que também pode ser chamado de pluricelular. É a mesma coisa, certo? Então, olha só. Na reprodução assexuada, existem vários tipos de reprodução, certo? O que é que vai acontecer, gente? Na reprodução assexuada, não há necessidade de parceiros machos e fêmeas, certo? Na reprodução sexuada já tinha o macho e a fêmea, certo? Então, nós temos aí dois tipos. Nós vamos ver os tipos de reprodução. Nós vemos aí uma imagem, um tipo de reprodução chamada brotamento, que isso acontece nas esponjas, que são as esponjas do mar, e também o brotamento em leveduras, que a gente vai ver isso mais na frente. Então, olha só, gente, nós vemos aí um exemplo de seres unicelulares que se reproduzem dessa forma que no caso são as bactérias. Então, nós vemos aí, já como exemplo de seres multicelulares, nós podemos citar as abelhas. Elas dão origem aos zangões por acesso de patenogênese. Então, nós vemos aí um exemplo de a reprodução assexuada em bactérias. Então, nós vemos aí o quê? Que nós temos aí no início uma bactéria e dentro nós vemos o material genético, que é o cromossomo. Que o cromossomo nada mais é como um novelo de linha, e vamos supor que eu puxe esse novelo de linha, vou ter só um fio, e esse fio é o fio de DNA. Então, meu cromossomo nada mais é do que um enovelamento de DNA, certo?
Então, olha só nessa figura. Nós vemos aí uma bactéria, certo? Depois nós vemos que ela está estreitando o citoplasma, né? Para que aconteça a separação da segunda bactéria, né? Então, nós vemos aí que foi se estreitando o citoplasma, foi acontecendo a separação, o material genético ele foi se separando, o mesmo material genético que estava na primeira passa a também estar na segunda. Então, nós vemos aí as bactérias filhas que surgiram, idênticas à primeira, certo? Então, vai dar origem à primeira, igual à primeira que foi gerada lá no início. Então, nós vemos que uma bactéria foi gerando duas bactérias filhas igual e idêntica a ela. Então, essa é a reprodução assexuada. Nesse caso, não teve macho e nem teve fêmea. Teve apenas um organismo com um único material genético. E nós vemos aí, gente, que a reprodução assexuada, ela vai ter vários tipos. E eu coloquei alguns tipos aqui para a gente ver. Tem a divisão binária, certo? Que é também conhecida como bipartição. Os indivíduos dividem-se ao meio, dando origem a dois indivíduos de aproximadamente o mesmo tamanho. Esse processo pode ser observado, por exemplo, em protozoários e bactérias. Então, nós vemos aí na figura ao lado que nós temos um protozoário, certo? Nós vemos aí que começa a acontecer, né, a divisão, a bipartição. Nós sabemos que bi são dois, então vai originar dois indivíduos, certo? Então, nós vemos aí que um é idêntico ao outro, certo? Não há diferença de um para o outro. Nós temos também a reprodução assexuada chamada de fragmentação, também chamada de regeneração. Nela ocorre o surgimento de um novo indivíduo a partir de um fragmento, ou seja, um indivíduo ele vai ser todo fragmentado, certo? Ele vai ser todo repartido. E esse tipo de reprodução pode ser observado em diferentes grupos, como nas esponjas e nos quinidários. Também pode ser observado quando cortamos uma planária em várias partes. Então, nós temos aí uma planária, que ela foi fragmentada, né? E nós vemos aí que ela começou a se regenerar, né? Ela se regenerou e formou um outro indivíduo. Gente, nós temos também a reprodução assexuada chamada de brotamento, que há um surgimento de um broto no corpo de um indivíduo já existente. Ou seja, eu tenho aí um indivíduo, certo? E esse broto, ele originou outro broto, certo? Só que esse broto, ele pode permanecer ligado ao mesmo indivíduo, como ele também pode sair, né? Ele pode se desvincular do indivíduo que deu origem a ele. E esse último caso pode ser observado, por exemplo, nos corais, nos quais os brotos permanecem aderidos, formando colônias. Nós já vimos muitos vídeos e até imagens dos corais no fundo do mar, que eles ficam coladinhos no outro. Então, ali tem mais de um indivíduo, né? Então, essa reprodução dos corais é assexuada e acontece chamada de brotamento, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Bons estudos e até a nossa próxima aula.